Onde estava o seu? Era sempre a mesma desculpa: minha mãe me falou que ele está viajando, mas que vai voltar logo. Agora, finalmente o pai havia voltado ao mundo de Sérgio, mas, além disso, havia voltado ao mundo real. Pelo menos era esta a ideia de todos naquele momento de sonhos que se construíam sobre a esteira da desgraça financeira da empresa de Rafael. É assim que as criaturas começam a entender como uma tragédia pode ser vista como um conjunto de novas oportunidades, quando sabemos entender as coisas boas que podem surgir de dores ou desafios que nos fustiguem a carne ou as emoções. Enquanto Rafael acertava os detalhes com Lia e Sérgio, lá em sua casa, Alice conversava com os dois filhos. Gabriel, jovem com seus 22 anos, era fruto de seu meio, vivendo das facilidades e luxos que lhe eram propiciados pelos pais, enquanto que Ludmila, com 21, estava muito apaixonada por seu namorado Fernando, circunstância esta que a impedia de se afastar do Brasil, apesar de não entender como é que uma desgraça financeira daquela magnitude houvesse recaído sobre suas cabeças. No entanto, como se sentia amada pelo rapaz, que tinha excelente condição material, certamente não teria por que abandonar o relacionamento só para seguir a mãe em uma empreitada tão maluca. Gabriel também tinha namorada, mas, em verdade, o relacionamento era regado pelo dinheiro do pai que, agora não mais existindo, não mais possibilitaria à bonequinha que se nutria com mimos e caprichosos presentes o mesmo estilo de namoro de antes. Então, a sugestão materna lhe caiu como uma solução excelente, até porque, como ele gostava de repetir, mulher a gente arruma em qualquer lugar, não é? E sem pretender afastar-se da fonte das suas rendas, Gabriel concordara totalmente com a mãe, aceitando suas sugestões e saindo para vender tudo o que possuía, inclusive seu carro. Arrecadaria o recurso de maneira mais rápida possível para que, comprando passagens para o exterior, voassem para longe dos problemas. Ludmila ficaria para administrar a situação até que toda a maré ruim passasse e a família pudesse regressar ao Brasil. Cuidaria da própria vida, coisa que já fazia antes mesmo da fuga dos pais para fora do país. Certamente poderia contar com a ajuda do namorado que, já planejando o futuro de ambos, vinha falando em casamento havia alguns meses. A noite ia alta quando Rafael regressou ao lar, encontrando apenas a esposa esperando por ele. Ali haveriam de ter a conversa decisiva. 26 Separando o que sempre esteve separado. Alice escutou de Rafael o que jamais pensou que escutaria. Como? Você não vai viajar comigo? Como assim? Não estou entendendo. Sim, Alice, acho que a sua decisão é sábia, e você deve seguir seu caminho para o lado que mais lhe agrade. Eu, no entanto, não penso em sair daqui. Mas nós combinamos tudo ainda hoje pela manhã, Rafael falou, ela amainando o tom da voz, como estratégia para vencer a oposição do esposo. Não, Alice, nós não combinamos nada. Foi você quem impôs a decisão, como sempre faz. Só que, desta vez, você vai assumir a viagem sozinha, porque eu não irei. Mas o que é que vai ficar fazendo por aqui, ainda mais sem mim? Fugindo dos credores, da polícia, dos oficiais de justiça? Não vou ficar por aqui. Eu também irei embora para outro local, mas, certamente, não será para o exterior. Ora boas! Exclamou Alice, irritada. Quer dizer, então, que você não concorda com o destino que eu lhe apresentei? Então, tudo bem. Fala aí, experiente e viajado marido. Qual o destino que seria do seu agrado e que fosse melhor do que Paris, por exemplo? Perdendo a paciência com as ironias da esposa, fortalecido pelo reavivamento da paixão ao contato com Lia, respondeu com palavras cortantes para ferir o orgulho da esposa: qualquer lugar nesta terra, um rancho no meio do brejo, uma cabana na beira do rio há de ser melhor do que Paris, desde que você não esteja no rancho ou na cabana. Alice escutou aquilo como se não estivesse ouvindo bem. Como é? Pode repetir o que disse? Falou, surpresa e agitada. É isso mesmo que escutou. Não há lugar melhor no mundo do que qualquer um onde você não esteja. Então,
Se quer ir para Paris, Londres, Nova York, vá como quiser. Eu, no entanto, não desejo viajar e, na realidade, o que mais quero é ficar longe de você. Pelo que estou entendendo, então, Rafael, está me dizendo que, depois de todos estes anos administrando a sua incompetência, a sua fraqueza, a sua falta de personalidade, sendo a sua esposa, sua empregada e sua mãe ao mesmo tempo, você vem me jogar na cara esse absurdo e essa tamanha ingratidão. O quê? Minha esposa, minha empregada e minha mãe? Você deve ter enlouquecido sem que tivesse notado isso antes. Desde quando sua atitude foi a de uma esposa? Seu negócio sempre foi gastar mais do que Valda, sua irmã. E muito mais do que seu marido, eu sempre fui o seu banco. Além disso, jamais você se comportou em qualquer circunstância com o intuito de me servir. Nosso batalhão de empregados cuidava de todas as coisas de tal sorte. Em verdade, talvez me sentisse mais feliz se tivesse me casado com uma das nossas funcionárias daqui de casa porquanto, certamente, elas cuidam mais de mim, se preocupam mais comigo mesmo recebendo o salário que lhes pago do que você que, apesar de muito bem remunerada, sempre foi uma indiferente. Agora, comparar-se à minha mãe, ora, Alice, faça-me o favor. Lave sua boca com água sanitária antes de invocar minha mãe, que não merece ser tão rebaixada dessa maneira. Minha mãe se incomodava com os filhos, você não está nem aí para o destino deles. Minha mãe era carinhosa e deixava de gastar consigo mesma para garantir uma camisa melhor para seus filhos. Você nem sabe onde os seus se encontram. Quando Ludmila apresentou os primeiros sinais do amadurecimento físico, ao invés de conversar com ela, você marcou uma consulta com a ginecologista, deixou a menina com a acompanhante e foi fazer compras no shopping ao lado, lembra? Se é uma coisa que você nunca soube o significado, é dessa palavra, Alice, mãe. A coragem de Rafael parecia saída de um filme de cinema, abastecida por um vigor que, de há muito, a própria Alice não presenciava. Puxa, meu marido resolveu virar macho depois que empobreceu. Retrucou a esposa, arrogante e cínica, não podendo responder aos argumentos certeiros do marido. Você, Rafael, é o primeiro gato rugidor que eu conheço. Todos os homens, enquanto são miseráveis, são gatinhos que se calam quando os leões, os mais poderosos, rugem para dominá-los. Acovardam-se, com seus miadinhos servis, porque precisam agradar os grandes que lhes deixam as sobras, formando uma corja de aduladores. Todavia, quando os pobretões ficam ricos, se transformam em leões rugidores, mostrando que se tornaram poderosos porque subiram na vida. Mas você, rapaz, você, quando era leão, era covarde como um gato. E agora que virou gato, está querendo bancar o leão rugidor. Você não acha que perdeu o bonde, não? O que eu acho, Alice, é que já é hora de você seguir o seu caminho e eu o meu. Se sou gato ou leão, se mio ou rujo, não é você mais quem vai constatar. Seja feliz com um leão qualquer e eu vou encontrar uma outra companheira. Rafael desejava terminar logo a conversa, mas Alice, ao contrário, desejava continuar a discussão. Então a esposa voltou à carga. Faça-me rir, Rafael. Já não é suficiente a surpresa de me mandar viajar sozinha? Naturalmente está pensando que é insubstituível, não é? Pois fique bem seguro de que, se uma coisa é verdade, é que assim que você sair por esta porta, estará arriscado de minha vida e, no seu lugar, será muito fácil encontrar alguém para me acompanhar à Europa, um companheiro ainda mais viril e atraente do que um fracassado como você. Claro, Alice, o mundo está cheio de garotos de programa como aqueles que você tem conhecido nas suas festinhas particulares com as suas outras tão decentes amigas, além da sua irmãzinha pervertida. Todos eles escorados na bolsa farta de velhas pelancudas, de mulheres maduras ou dominadoras o suficiente para sugar-lhes a carne fresca em troca de se sentirem desejadas na mesma medida em que lhes pagam as contas. Esse tipo de homem, mesmo,
será fácil para você encontrar por aí um desses macacos musculosos que lhe sirva para carregar as malas e saciar seus apetites durante a viagem. Vendo que a esposa ia ficando cada vez mais vermelha de ódio, Rafael não se conteve mais, prosseguindo a série de ofensas à dignidade feminina. Ora, Alice, você deveria se envergonhar de precisar pagar para que alguém desses desconhecidos se animasse a beijá-la. Pensei que seu conceito a respeito de si própria não fosse descender tanto assim ao nível dessas mulheres que, apesar de endinheiradas, se fazem rasteiras da pior estirpe cuja carência as transforma em consumidoras de emoções compradas. Você se acostumou tanto a consumir que, sem perceber, ingressou no mercado de emoções onde a gente sempre quer comprar a verdade, a sinceridade, a honestidade, mas somente encontramos mentira, fingimento e astúcia, revestidas de músculos e hormônios. Essas pessoas acabam pagando por uma coisa e levando outra, e este é, exatamente, o seu caso. Vive comprando gatos, mas eles pulam fora na velocidade da lebre. Alice não suportou aquilo. De punhos cerrados, partiu para cima de Rafael, que a segurou com firmeza antes de levar o primeiro soco, atirando-a longe de si próprio. Aos gritos, alucinada pelo ódio, ferida no amor próprio, sobretudo por ver suas condutas levianas atiradas na sua face quando julgava tudo muito bem escondido, ela estava fora de si. Você me paga, infeliz. Pois fique sabendo que eu não lhe darei sossego pelo resto da vida. Você jamais vai ser feliz enquanto eu existir. E usando de sarcasmo tanto a mulher o fazia, Rafael respondeu, mas isso já é assim há muito tempo, Alice. Se essa é a condição para a sua felicidade, fique feliz, porque eu já não sou feliz enquanto você existe. Mas com o seu afastamento, a felicidade talvez me encontre e eu possa repousar a minha cabeça nos ombros de uma mulher de verdade, não de uma fabricadora de contas, de uma alucinada do espelho, de um cartão de crédito com pernas. Chorando em descontrole, Alice retorquiu, alguma balconistazinha, uma garotinha de mau hálito, alguma sardenta desdentada que esteja à altura de um derrotado e falido como você. É só isso que você vai encontrar pela frente. Erguendo os braços para o alto, como se estivesse entronizada nos mistérios de algum ritual satânico, Alice verberou em alto brado, pois eu invoco os deuses da má sorte e os conclamo a se atirarem sobre você, Rafael, para que a felicidade nunca ande pelo mesmo caminho que você e que seu coração possa amargar a solidão para sempre. Que nenhuma mulher o faça feliz, que qualquer uma que se aventure ao seu lado seja somente para fazê-lo chorar. Essa maldição eu rogo para você, maldito homem que um dia aceitei como meu marido. Assustado com o grau de desequilíbrio de Alice, Rafael procurou manter o controle sobre si mesmo, dizendo antes de sair, certamente aprendeu esses rituais satânicos na companhia das outras bruxas que se metem nos antros onde os rapazes se despem para as mulheres se sentirem desejáveis, não foi? Pois saiba de uma coisa, Alice, até mesmo para ser feiticeira, a pessoa tem de ser competente e ter moral. O seu currículo é tão desprovido de competência e seriedade, que nem como ajudante do capeta você conseguiria emprego. Aliás, até Satanás a evita, porque não ganha um salário suficientemente alto para sustentar seus gastos. Além do mais, não gaste seu latim como maldições inócuas. Saiba que eu já sou bem mais feliz do que você. Adeus. A saída do marido não interrompeu o surto que dominava Alice, que continuou vomitando impropérios por todas as juntas além de emitir os piores dardos energéticos pelos centros vibratórios de seu corpo. Desacostumada a ser contrariada, a postura firme de Rafael a desafiava, levando-a ao descontrole. Além do mais, a firmeza do marido lhe conferia a convicção de que ele já devia estar com o pé em outra canoa. Havia convivido muito tempo com ele para não conhecê-lo. Tamanha segurança de opinião, certamente estava motivada por uma base afetiva consolidada que lhe assegurava a posição de equilíbrio emocional naquela decisão tão importante em suas vidas, notadamente na de abandoná-la. Para Alice, realmente,
Rafael era apenas o pagador de suas contas graças à riqueza que havia conquistado, no patrocínio de suas farras e extravagâncias mais eloquentes, a quem ela própria dedicava quase nada de carinho, além de algumas esporádicas carícias nas horas da intimidade. Trazia constantemente inquieta a própria alma, buscando aventuras variadas e, também como Valda, sua irmã buscava todo tipo de recurso para vencer seus desafios, inclusive o de recorrer às artes da magia negra, dos rituais esdrúxulos e das forças inferiores da natureza para conseguir seus desejos. Segundo acreditava, havia sido dessa maneira que conquistara Rafael, nos idos tempos do começo do relacionamento, recorrendo a toda sorte de sortilégios que lhe foram apontados por pessoas desqualificadas, nos trabalhos de magia que fizera ou mandara fazer. Com essas forças ocultas, segundo acreditava, mantinha a submissão do marido que, ao longo dos anos, se fizera verdadeiro cordeirinho em suas mãos. Tão comum se tornara essa realidade, que Alice passara a abusar do poder que sobre ele exercia, imaginando que o encantamento jamais poderia ser rompido. Todavia, diante dos fatos que acabara de presenciar, a realidade nova era bem diferente, com Rafael de nariz empinado, determinando outros rumos para a própria vida independentemente de controle da mulher. O que será que aconteceu? Será que é porque não fui mais falar com o pai Serapião? Bem que me mandaram voltar para continuar os trabalhos, mas, como no fundo queria mais dinheiro, resolvi dar um tempo. Será que foi por isso? Acho que preciso voltar lá para ver como refaço o pacto. Até hoje tudo funcionou tão bem. Pensando um pouco melhor, considerou, mas será que não é melhor deixar as coisas assim? Afinal, esse idiota foi embora mesmo e, como está pobre, não acho que seja conveniente botar dinheiro bom em cima de defunto ruim. Acho melhor ir lá pedir ajuda para mim mesma e meu futuro. E, claro, se não ficar muito mais caro, botar uns espinhos no caminho desse folgado, fazê-lo sofrer com umas dores para estragar os planos do idiota. Acho que preciso ir lá no pai Serapião logo. Afinal, Gabriel já foi vender o carro e logo estaremos com as passagens compradas. Lá ia, então, a desditosa mulher enveredar-se pelos caminhos obscuros da magia, através dos quais, pensando em fazer mal ao seu semelhante, não percebia que era a si mesma que prejudicava terrivelmente. Saindo dali, Rafael tremia mais do que se tivesse enfrentado algum ladrão no meio da rua. Jamais se sentira tão encorajado como naqueles momentos em que, lastreado na emoção renovada pelo contato de Lia, colocara fim num relacionamento que, obviamente, nunca havia existido. Em realidade, desde muito haviam se transformado em dois estranhos que dormiam juntos, sem carinho, sem cumplicidade, sem sinceridade. Tanto era verdade, que Rafael encontrara espaço para viver o amor com Lia, anos atrás, enquanto que Alice se perdia de aventuras em aventuras, nas festinhas que se realizavam nos diversos clubes especializados naquele tipo de entretenimento. A ruptura, no entanto, fora traumática. Sem conhecerem os efeitos negativos do ódio que as palavras desencadeiam, Alice e Rafael haviam atirado para todos os lados o lodo de seus sentimentos feridos, de suas diferenças, de seus insultos, atraindo ainda mais entidades hostis, mais perturbações desnecessárias. Alimentando o sentimento negativo de Alice, entidades a fizeram recordar da necessidade de recorrer aos serviços da magia negra, não só para conhecer o próprio futuro como também para criar embaraços ao futuro de seu ainda marido. Abrindo espaço mental para a agressão desmedida, Rafael recebeu em cheio os torpedos mentais que Alice lhe havia desferido e, sem o costume da oração protetora, sentiu a carga agressiva que a mulher disparara e que encontrou ambiente na sua irritação. Além disso, a culpa de sua consciência pelo adultério do passado o fazia sentir-se desonesto ao acusar a esposa de condutas levianas que eram de seu conhecimento porque ele próprio não se excusava da mesma prática, sabendo que houvera sido desonesto e insincero. Ele também se valia de mulheres vistosas e curvilíneas para afogar suas carências. Como poderia o roto acusar o rasgado?
Terminavam, então, a mentirosa vida conjugal pela pior maneira, de onde os dois colheriam amargos frutos por não terem sabido administrar a liberdade como concessão divina para a construção de um futuro mais nobre. Os dois sofreriam por tudo o que estavam fazendo, porquanto tais demonstrações de ódio recíproco eram um atestado do baixo padrão evolutivo de ambos. 27. O estágio preparatório. A paisagem era penumbrosa e se assemelhava ao estado vibratório de tantas entidades ali concentradas, como se aquele ambiente se houvesse transformado em um grande asilo de desditosos e infelizes, loucos, criminosos, rebeldes e indiferentes. Revolta e ira, perseguições e gritos, dores e angústias de todos os tipos e padrões se manifestavam como cruel e triste resultado das opções milenares que tais espíritos haviam feito, agora definitivamente afastados do convívio humano. Convidados às transformações que lhes garantiriam, ainda que na última hora, a possibilidade de prosseguirem sua evolução por caminhos menos ásperos, essa turba de indiferentes e gozadores da vida, imaginando que poderia se manter à margem da justiça do universo, viu-se colhida pelo amargo fruto de suas próprias sementeiras infelizes. Entre outros, ali estavam as almas dos corruptos, exploradores dos vícios, governantes irresponsáveis, autoridades venais, pessoas orgulhosas, adeptas e cultivadoras do arsenal dos prazeres desvairados, religiosos finais, exploradores e desencaminhadores do rebanho de almas que estava sob sua responsabilidade. Astutos negociantes se assemelhavam a lobos devoradores em busca de novas vítimas, sem que as possuíssem, agora, para atacá-las com sua astúcia. Viciados carregavam a marca dos próprios deslizes nas estruturas deformadas de seus perispíritos, demonstrando as dependências químicas ou morais que definiram em suas condutas durante a vida física ou as que mantiveram, depois da morte, nos fenômenos da fixação mental. Cada qual com sua história de dores e insanidades, violências e gozos infindáveis nos quais afogaram sentimentos elevados como a compaixão, a piedade, a solidariedade e o respeito pelos semelhantes. Eram uma grande massa de violentos desditosos, dignos de lástima e piedade pelo tempo desperdiçado e pela dor que infligiam a si mesmos. Outra circunstância comum a todos era a do desprezo aos convites do bem. Haviam recebido das mil maneiras com as quais o Criador buscou despertá-los, algum tipo de convocação para a modificação de seus sentimentos e a renovação de suas atitudes. Optaram por ridicularizar a necessidade de transformação e não abdicaram das condutas nefastas, grafando a própria sentença de banimento, condenando-se ao exílio necessário, excluindo-se dos futuros promissores da humanidade renovada. Dotados de vibrações incompatíveis com aquelas que se instalavam na Terra e já tendo definido a estrada que melhor lhes servia, não mais seria possível continuarem perturbando a existência dos que se esforçavam em busca da elevação espiritual, lutando para adotar uma vida compatível com os princípios morais adequados para a nova humanidade. Então, atendendo aos decretos divinos, uma vez ostentando as vibrações inadequadas, seguiam em novo curso de evolução, despedindo-se da Terra com a finalidade de permitir que os que ficassem, livres de suas pressões psíquicas, pudessem continuar esculpindo o próprio destino. Assim, enquanto esperavam o translado para outra morada celeste de padrão primitivo, eram provisoriamente transferidos para a estéril superfície da Lua terrestre, confinados à distância da azulada esfera dos homens. Tal medida de isolamento evitava que continuassem a atuar negativamente, usando os seus tentáculos magnéticos sobre os vivos do mundo, já por si mesmos tão perturbados pelos fenômenos da grande transição. Além do mais, esse afastamento os favorecia uma vez que, com ele, já iniciavam a adaptação aos ambientes mais hostis para onde seriam levados, preparando-os para a migração coletiva à atmosfera do mundo a que se destinavam, com seu transporte para longe do orbe terráqueo. Como se pode observar, não estava em curso uma medida punitiva, mas, ao contrário, providência duplamente salutar para alívio das pressões magnéticas sobre a humanidade encarnada e, simultaneamente, mecanismo de adaptação das almas inferiorizadas ao seu novo destino.
ainda muito ligados às coisas materiais, transportavam em seu psiquismo todo tipo de desejos e necessidades corporais. Sofriam, então, com a falta de alimento e de água por não encontrarem nada disso disponível no solo estéril do satélite terreno nas condições adequadas para utilização. Da mesma forma, não conseguiam suprir-se do magnetismo humano porquanto não estava disponível na Lua o manancial de energias vitais abundantes que havia na Terra e que costumavam sugar, vampirizando os encarnados. A Lua não lhes fornecia qualquer similitude ambiental à antiga casa terrena. Ao longe, divisavam o azul terrestre incrustado no veludo escuro do espaço, relembrando a grandeza de seus rios, lagos e oceanos, recordando-se da satisfação do copo de água que, agora, tanta falta sentiriam. Gritos alucinados, imprecações de desespero, rezas do fanatismo cego, tudo se mesclava à ignorância dos que não se prepararam para o futuro. Por toda parte, a agressividade e a violência se associavam ao desespero e ao medo. Imenso contingente de entidades que, conscientes de seu destino, mesmo sabendo que o tempo terreno estava terminado, continuavam a demarcar seu território de influência, produzindo combates violentos, organizando-se em grupos ou milícias, revivendo as antigas práticas que ficaram no passado. Compreendendo que, reunidos num mesmo local os ases da maldade, da crueldade e da ignorância, outros frutos não produziriam que não os da amargura, da perseguição, das disputas sangrentas. Não era de se espantar que os campos vibratórios do satélite estivessem poluídos com os mais terríveis miasmas fluídicos, nascidos deles mesmos com a finalidade de fazê-los comer do próprio pão amargo. A dor era superlativa, sobretudo pelas necessidades fisiológicas que, como já se disse, continuavam dominantes em seus espíritos. Graças a tal debilidade, era verdadeiro martírio mental para boa parte dos espíritos visualizar a imensa esfera cosa ao longe, com seus mananciais generosos e frescos a recordá-los do prazer de um copo de água fresca a abastecer seus corpos. Fugiam, então, para o outro lado do satélite terrestre onde não fossem tentados pela beleza azul. No entanto, do outro lado encontravam-se com outro desafio, a luz intensa proveniente do Sol atuando sobre seus perispíritos e dando-lhes a ideia de que estavam sendo queimados vivos sem se consumirem, desertificando ainda mais suas esperanças. Fugindo do tórrido ambiente em busca da área lunar sombreada, dependendo da posição ocupada pelo satélite terrestre nas etapas do ciclo lunar, viam-se colhidos pela gélida escuridão que a muitos horrorizava. Não importava, pois, o local onde buscassem abrigo, suas mentes dominadas pelas rotinas da vida terrena, das quais não se haviam libertado pelo esclarecimento do espírito, não encontravam solução para tais necessidades simples, ou se sentiam perseguidos pela sede sem fim, queimados pela luz e calor de um sol inclemente ou congelados na escuridão sem fim de um espaço inóspito. Despreparados para o reino de Deus pelo desprezo dos ensinamentos espirituais, não haviam aprendido a se defenderem através da mudança mental. Assim, fugiam como loucos, migrando de lado a lado do satélite, como se a imensa horda bárbara fosse uma maré de espíritos a balançar-se, ora para um lado ora para outro, similar às marés oceânicas na superfície da Terra. Nenhum pensamento de arrependimento, nenhuma maturidade espiritual ou desejo de transformação. Todos se igualavam, dominados pela maldade e pelo egoísmo. Naturalmente, entretanto, ainda faltava a chegada de muitos que comporiam a grande caravana dos, literalmente, desterrados. Boa parte continuava na Terra, vivenciando as últimas experiências vestindo o escafandro da carne transitória, enquanto outros, como espíritos já desencarnados, mais vizinhos dos humanos em diferentes padrões de ligação energética, também estavam sendo gradativamente trazidos ao satélite terrestre pelas naus transportadoras já descritas anteriormente, grandes veículos destinados ao translado dos espíritos definitivamente selecionados para o exílio onde prosseguirão suas experiências evolutivas no rumo do crescimento espiritual. Nesse grande movimento seletivo instaurado no mundo,
Os esforços superiores visavam despertar o maior número de seres para que não desperdiçassem as últimas chances de evitar o triste degredo que, mesmo não tendo um caráter vingativo, correspondia à perda das facilidades do progresso já experimentado.